Olha só, de olho no Campeonato Carioca, o Vasco se reapresentou e treinou durante todo o final de semana. Foi de trabalho lá pro Vasco, hein? E hoje o elenco já estará completo sob o comando do técnico Fernando Diniz. Vai começar a trabalhar cedo pro Vasco. Vocês já viram, eu tô aqui com o Vene Casagrande, tô com o Lucas Moretti, daqui a pouco a gente volta pra falar do Vasco. O Vasco se preparando, já se reapresentou, o Fernando Diniz se junta ao grupo principal que disputa o Campeonato Carioca, né? A princípio, muitos jogadores ainda não voltaram. O Lucas Moretti sabe bem, pode explicar, né? Que os jogadores importantes que vão reforçar o time com os garotos, mas é o time que hoje vai representar o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, que acontece no dia 14. A abertura do Carioca foi antecipada. O jogo do Flamengo, o do Vasco, segue no dia 14. Tiro minhas dúvidas aqui. Lucas Moretti, o Vene, você trouxe essa informação no final de semana passado, que o Vasco já fechou a contratação do Johan Rojas, do Monterrey, do México. É isso, Vene? Me corrija se eu estiver errado. O colombiano chega ao Cruz Maltino por empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra através de metas a serem cumpridas. O jogador tem 23 anos, chegou ao Monterrey em 2024, atuou lá só por 6 meses. Você tem mais informações quando ele chega? Tá tudo certo? Boa tarde mais uma vez, Vene Casagrande. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas. Ótima semana a todos aí. Agora, oficialmente, feliz ano novo, né? Pra muitos, o ano só tá começando hoje. E tem pra gente que só começa depois do carnaval, né? A gente vai dar feliz ano novo de novo, depois do carnaval. Primeira e segunda do ano. Mas, enfim, exatamente isso, Flavinho. A primeira contratação do Vasco aí pra temporada. Achando que é uma aposta, mas pode ser uma boa aposta. Tendo em vista que é um jogador que chega por empréstimo, se ele não render, o Vasco terá o direito de devolver esse atleta ao Monterrey. Ele tem apenas 23 anos e se ele performar, bater as metas e o Vasco comprar esse jogador, vai comprar por 3,5 milhões de dólares, que atualmente dá 19 milhões de reais. Se a gente levar em consideração a posição dele, meio atacante, a idade dele, 23 anos, não é nenhum absurdo que o Vasco da Gama vai pagar. E só vai pagar, repito, se ele performar. Se ele não performar, ele será devolvido. Se encaixa muito no estilo de contratação que a gente viu, por exemplo, recentemente no Vasco da Gama. O Cuesta, outros jogadores que chegaram, foram titulares e o Vasco terá o direito de comprar. Então, eu acho que é uma contratação interessante, até porque o Vasco, e assim, o torcedor precisa entender isso, não tem muito dinheiro em caixa para poder fazer contratação. Tanto é que o Lucas trouxe recentemente que o modelo de negócio vai ser justamente esse que está acontecendo com o Rojas, que é uma contratação de empréstimo com uma opção que pode se tornar obrigação de compra. Então, particularmente, eu acho uma boa aposta da equipe do Vasco da Gama. No mesmo modelo do Cuesta, do Andrés Gomes também, né? São situações parecidas, Moretti, de jogadores até estrangeiros, chegaram por empréstimo, passe fixado. 2 exemplos que funcionaram muito bem e que pode até servir de espelho, de inspiração para o Rojas que está chegando. Sim. Boa tarde, Moretti, mais uma vez. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Vene. Prazer estar aí de novo com vocês. Realmente, foi o que o Vene falou agora, eu trouxe até na semana passada isso, que o Vasco iria manter o mesmo padrão de negócio. O torcedor fica animado, o torcedor fica ansioso. Se ouviu muito aí nas redes sociais sobre grandes nomes. O Vene até me zoou aqui, né? Otamendi. Arias. O Vascaíno sonha com Arias e tem que acordar com o Rojas. Mas é a realidade do Vasco de momento. Mas não é um pesadelo. Não é um pesadelo. O Rojas é um bom jogador. E hoje, olhando para o departamento de futebol do Vasco, olhando para as pessoas que estão dentro do departamento de futebol do Vasco, o próprio Edmar Lopes, alguém que tem uma experiência muito grande no mercado do futebol sul-americano. Ele, quando inclusive trabalhava na Europa, nos clubes por onde passou, ele tinha essa expertise na América do Sul, de trazer jogadores da América do Sul para o futebol europeu. Acertou todos, né? Então, o Cuesta foi um bom achado, o Gomes foi um bom achado, jogadores que vieram para ser titular absoluto do Vasco da Gama. E o Rojas, ele vai exatamente por essa mesma linha. Um jogador que iniciou na Colômbia, sempre foi tratado como uma grande joia do futebol colombiano, foi para o futebol mexicano, passou pelo Monterrey, passou pelo Necaxa e hoje vem para vestir a camisa do Vasco da Gama. Informação até muito importante para trazer aqui rapidinho, tá, Flávio? Claro. Uma das coisas que o Vasco, no momento ali da conversa, né, um projeto importante que o Vasco colocou na mesa do Rojas foi o fator seleção colombiana. O Vasco, ele quando traz, eu cheguei até a comentar aqui no programa... No caso do Andrés Gomes. Isso, o Andrés Gomes e Cuesta, ele coloca na mesa essa possibilidade de vestir a camisa da seleção colombiana, de ser convocado. E o Vasco utilizou exatamente essa questão da seleção colombiana para convencer o Rojas a fechar. E fechou. E a expectativa é que o Rojas trabalhe para ser convocado até o período de Copa do Mundo aí, quem sabe, né? Não pode ser mais um jogador colombiano aí
na seleção vestindo a camisa do Vasco também. Dá para o Vascaíno ficar animado, tendo o Andrés Rojas como exemplo, que foi o grande destaque, talvez, do Vasco naquela reta final de Copa do Brasil. Chegou à seleção colombiana, o Rojas pode ir pelo mesmo caminho. Talvez não, acho que foi o destaque. Foi o destaque. Na reta final, com certeza. Pra mim, foi talvez o do Rayan. Nas Destaque ao lado do Rayan. O melhor em campo nas 2 semifinais e o melhor em campo nos 2 jogos da reta final da Copa do Brasil superou até o Rayan, né? A gente falar de temporada do Rayan. O Rayan acabou sendo mais decisivo, mas eu acho que assim, no contexto geral, nesse pedacinho dessa reta final, o Andrés Gomes foi até melhor muita bola, que o Rayan. O Vene e o Moretti também, se tiverem informações sobre o zagueiro, o Alan Saldívia. O Moretti trouxe esse nome semana passada, não sei se o Vene tem novidade. Parece que o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta, mas o Vasco quer insistir nessa contratação. Tem novidades, amigos? Vene sabe aí do Saldívia? O que eu soube ontem é que, de fato, o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta do Vasco da Gama, porque o Colo-Colo alega que quer vender o jogador, não quer emprestar o jogador. O Vasco é sempre nesse modelo aí, né? Não é questão de querer, é poder, né? É o que porque dá você pra não ser pode feito, chegar, né? exatamente, e gastar aquilo que não tem. Eu acho que a postura do Vasco tá certa. A gente sempre fala aqui em responsabilidade financeira, não adianta você prometer algo que você não pode pagar, como outros clubes fazem. E o Vasco da Gama está tentando se manter na linha correta, financeiramente falando, e está tentando a contratação do jogador. E sem dinheiro, o que o Vasco faz? Conta com a vontade do atleta. O atleta já falou lá para o Colo-Colo que quer se transferir para o Vasco da Gama, já gostou do projeto, só que o Colo-Colo também não é obrigado a fazer um negócio que para eles não está valendo a pena, mas o jogador está forçando a saída. Eu acho que no fim das contas vai acabar conseguindo a contratação pelo modelo que o Vasco deseja, empréstimo com uma opção de compra, tal como a gente acabou de falar sobre o Rojas. Mas a segunda oferta do Vasco foi rejeitada e agora eles vão ver se eles vão fazer uma terceira oferta, como é que vai ficar essa situação, mas a negociação de fato continua. Pelo que me relataram, o Fernando Diniz é apaixonado no jogador também, então assim, o Vasco continua tentando a chegada desse atleta. Eu particularmente não tenho informação se é bom jogador, confesso para você que eu não assisti um jogo inteiro dele, não sei se o Lucas pode falar melhor sobre esse atleta, mas assim, o que eu sei é isso, que o Vasco insiste na chegada desse jogador. O Diniz está aprovando e os outros nomes, o Diniz também participou, já é um bom indício, Moretti. Sim, e falando do Alan Saldívia, 2 dados aqui muito importantes para vocês aí do outro lado entenderem quem é esse jogador. O Saldívia, ele foi o atleta, foi o jogador, foi o mais passador, acho que é assim que se fala, da Liga Chilena nessa última temporada. Então, é um jogador que tem essa característica do passe e, além de ser o atleta mais passador da Liga Chilena na temporada passada, ele foi o jogador do Colo-Colo que mais conduziu a bola, se pegar a porcentagem de todos os jogos. Então, é um jogador muito... Aí o Diniz se apaixonou. Um zagueiro. Passa a bola, sai jogando bem, toquezinho, ele adora. Exatamente. É tipo o Robert Renan. Exatamente, Vene. É um... Mas que tenha boa saída. O Diniz gosta exige isso, né, Moretti? Exige. Então, assim, pelo que o Diniz viu ali nos vídeos, né, dos lances do Alan Saldívia, ele de fato, a gente pode falar, ele se apaixonou pelo jogador. É um nome que está na mesa do Vasco desde o meio do ano passado, já na última janela de transferências. O Vasco tentou a contratação do Alan Saldívia, acabou não conseguindo fechar e foi um nome que o Diniz gostou tanto que foi novamente à mesa aí do Vasco para essa janela. E a expectativa é realmente, como o Vene trouxe, que o Vasco continue nesses próximos dias conversando com o Colo-Colo para fechar. O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, falta aí alguns ajustes finais, eu falei até agora há pouco, antes de entrar no ar com uma pessoa de dentro do Vasco, a expectativa é que o quanto antes a situação do Alan Saldívia também venha a ser acertada, para que ele também possa vestir a camisa do Vasco e ele e o Rojas venham a ser os 2 primeiros reforços aí do Vasco para 2026.